Shalom pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com vocês para estudarmos sobre a festividade do Pêssar. Vamos conversar sobre a data do Pêssar e também sobre o Pêssar Sheni, o segundo Pêssar. O que nós fazemos no segundo Pêssar, tá? Então essas serão as discussões e os assuntos que nós vamos conversar hoje. Primeiramente, em Números capítulo 9, verso 11 ao 14, vai falar do Pêssar segundo, Pêssar Sheni. Diz o seguinte: no mês segundo, aos 14 dias dos meses, pela tarde, a celebrará com pães ázimos e ervas amargas. Comerá o sacrifício. Não deixará nada dele até amanhã, osso algum não quebrará dele. Segundo todo o estatuto do Pêssar, o fará. E o homem que está puro e não estiver em viagem e deixar de fazer o Pêssar, essa alma será banida do seu povo, porque o sacrifício do Eterno não ofereceu em seu prazo. Seu pecado levará sobre si aquele homem. E quando estiver entre vós um prosélito e fizer Pêssar ao Eterno, segundo o estatuto do Pêssar e segundo o seu rito, assim fará. O mesmo estatuto haverá para vós e para o prosélito e para o natural da terra. Então aqui, quando fala do Pêssar Sheni, fala que as mesmas regras aplicadas ao primeiro Pêssar seriam aplicadas ao segundo Pêssar, tá? O Pêssar Sheni, ele é comemorado no dia 14 do segundo mês, que é o mês de Iyar. E ali no hebraico, aqui na Torá está pela tarde, mas no hebraico está Be'im Harbaim. Be'im Harbaim. O que significa no hebraico Be'im Harbaim? Significa entre as tardes, tá? Que é o período que seria quando tem o pôr do sol até o escurecer completo, tá? Então esse seria o Be'im Harbaim. Quando o sol se põe, ainda leva cerca de 20 a 30 a 40 minutos para a luz desaparecer, tá? Some o sol, ainda fica claro por um período aí de 20 a 40 minutos. Esse período que seria o Be'im Harbaim. E há uma discussão rabínica em cima desse período, se esse período pertence ao dia anterior ou pertence ao dia posterior, tá? Então a discussão seria essa. Quando a gente vai estudar mais de forma aprofundada a Torá, nós veremos que quando o sol se põe, já é considerado o outro dia, independente de ter ou não ainda claridade. Então, quando o sol se põe, some na linha do horizonte, já é esse restante de dia, podemos assim dizer, pertence ao próximo dia. E como que nós provamos isso? Pela Torá. Hoje, o judaísmo rabínico, que a gente tem um grande respeito, uma grande admiração, e sabemos que muitas coisas nós temos que fazer como o judaísmo rabínico nos ensina, mas nessa questão em particular, houve uma grande briga histórica sobre o Pêssar, tá? Porque os cristãos, chamados cristãos, começaram a comemorar o Pêssar e como criam no seu Mashiach, Yeshua, eles comemoram toda a festa de Pêssar, eles falavam no Mashiach, nas suas sinagogas, sendo as sinagogas de judeus que criam em Yeshua ou de judeus que não criam em Yeshua. Isso acabou causando um grande problema dentro da comunidade judaica que não cria em Yeshua. E como eles não tinham mais o templo, não tinha o principal mandamento de fazer no dia 14, eles então ajuntaram ao jantar de Pêssar, a cerimônia de Pêssar, com a cerimônia de Hag Matzot, dos pães ázimos, sendo que antes era comemorado quando terminava o dia 13 e começava o dia 14, e foi mudado isso para o dia 15. E como nós podemos provar? Com o Pêssar Sheni. Nesse ano, por exemplo, ano de 2021, o Pêssar vai cair no dia 26 de março, tá? Que é uma sexta-feira. Depois na parte escura da sexta, quando começa então que seria o nosso Kabbalat Shabbat, esse ano vai ser o Pêssar. Então o Pêssar vai cair no Shabbat. O dia 14 é a sexta-feira a parte escura e sábado a parte clara, que vai ser o dia 14. Esse seria então a festa de Pêssar. E depois, quando termina o Shabbat, mais ou menos no horário da Havdalah, começa então o primeiro dia de Hag Matzot, o dia 15 de Nissan. Então, sábado à noite, seria a celebração do primeiro dia de Hag Matzot, que seria considerado um Shabbat. Então, nós, da Havat Hesed, vamos comemorar o Pêssar na sexta-feira, após o Kabbalat, durante o período do Kabbalat Shabbat, e o judaísmo tradicional vai comemorar tudo junto, tanto o Pêssar quanto o Hag Matzot, quando passa a Havdalah, ou próximo ali do horário da Havdalah. E daí,
a gente vê ali que na tradição o Pêssar, pelo judaísmo rabínico, vai cair no domingo, ou seja, Shabat à noite e domingo. E daí quando você vai para o Pêssar Sheni, que é o assunto que nós estamos conversando hoje, que vai cair em abril, dia 25 de abril, ocorre num domingo à noite, ocorre que o Pêssar, no domingo na parte clara, vai ser dia 13, quando chega a parte escura do domingo vai ser o dia 14. E eles comemoram então o Pêssar Sheni no dia 14, quando termina o dia 13 e começa o dia 14. Mas por quê? Por que eles não comemoram quando termina o dia 14 e começa o dia 15? Eles não comemoram da segunda para a terça, né? Que hoje o Pêssar Sheni, esse ano, vai cair em abril, dia 25, num domingo à noite. E por que eles não comemoram, então, no dia, na segunda à noite, né? Que daí seria o dia 15 de Iyar, terminando o dia 14, começando o dia 15. Então, o Pêssar Sheni, ele é a prova de que o Pêssar é no dia 14 e não no dia 15, tá? O Pêssar, ele começa quando termina o dia 13 de Nissan e começa o dia 14. Nós mostraremos uma prova histórica também sobre isso. Mas continuando aqui sobre o Pêssar Sheni, além de ele ser comemorado bem Harbaim, que seria nesse período ali, ou melhor dizendo que ele começa nesse período ali do bem Harbaim, após o pôr do sol, o cordeiro tinha que ser morto durante esse período, do pôr do sol até o escurecer completo, tá? E aí, quando fala do Pêssar Sheni, algumas pessoas podem achar que tem que comemorar daí uma semana de Pêssar depois, mas não, o Pêssar é um dia só. O que vem depois do Pêssar é Hag Matzot, que seria os 7 dias de festividade, sendo o dia 15 e o dia 21 como Shabbatot, como sábados, e não o dia 14. O dia 14, ele é comemorado, tem o jantar, a pessoa come ervas amargas e come matzá, mas ainda no dia 14 não é necessário tirar o fermento, pois ainda eles tinham fermento quando eles saíram, os restos dos pães que eles tinham ainda tinha fermento, somente o pão novo que eles fizeram para o dia 15, que já não havia mais fermento, que eles tiveram que fazer à pressa, e aí então eles tinham que fazer todo aquele trigo em pouco tempo, e aí eles então não esperavam o pão crescer, porque senão eles iam fazer muito pouco trigo. Então eles fizeram todo aquele pão para o dia 15, então eles ficaram sem fermentos, mas no dia 14 ainda eles tinham fermento. E hoje, quando você, por exemplo, está em viagem, não comemora o Pêssar com a sua família, ou está num período de luto, você pode sim comemorar o Pêssar Sheni, será no dia 14 de Iyar. E quando você vai comemorar esse Pêssar, não há necessidade de tirar o Hametz da casa, por causa do que eu acabei de dizer. No dia 14 eles tinham Hametz na casa. Então no Pêssar, no dia 14 de Iyar, você não precisa fazer limpeza de Hametz, você não precisa tirar o Hametz no segundo Pêssar, não precisa tirar o fermento. A única coisa que você faz no jantar com todos os itens que eram feitos, geralmente que é feito na primeira noite de Pêssar, no dia 14, mas não é necessário tirar então o fermento da casa, tanto no primeiro Pêssar quanto no segundo Pêssar, somente durante a semana de Hag Matzot. Mas Hag Matzot não é necessário comemorar depois do mês se você não participou. É necessário você comemorar o Pêssar. Isso é mais uma diferença entre Pêssar e Hag Matzot. Se fosse o Pêssar, fosse uma semana, fosse do dia 15 ao dia 21, aí o Pêssar 2 também teria que ser 7 dias. Mas não, o Pêssar é o dia 14, um dia só, e aí a pessoa comemora um mês depois, um dia só também. E na época certa do primeiro Pêssar, tem também, junto com o Pêssar, do dia 14 Pêssar, do dia 15 ao dia 21, a festa dos pães rasos, chamado de Hag Matzot. Espero que possa ter ficado claro até esta parte que eu passei por enquanto. Aí nós vamos continuar ainda com a argumentação. Quando a gente vai para Números, capítulo 28, também vai nos mostrar que o dia 14 inteiro pertence ao Pêssar, e não só um pedacinho dele, e sim o dia inteiro. Vamos lá então, Números capítulo 28, 16 ao verso 17. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa para o Eterno. E aos 15 dias desse mês haverá festa. 7 dias pães ázimos serão comidos.
Então aqui no verso 16, ele fala que o dia 14, e não fala de Ben Harbai, nem Erve, nem entre as tardes, nem tarde. Ele fala que o dia 14 inteiro do mês pertence à Páscoa. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa para o Eterno. Aí no verso 17, e aos 15 dias deste mês haverá festa. 7 dias pães asmos serão comidos. Então aqui, em Números capítulo 28, a gente vê que não tem essa diferença ali, nem na questão do Ben Harbai, nem do Erev. E o dia 14 inteiro é atribuído à festividade do Pêssar. Espero que esteja ficando mais claro para vocês. Agora também Números capítulo 33, 3. Partiram de Ramsés aos 15 dias do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa, saindo os filhos de Israel de cabeça erguida aos olhos dos egípcios, ou de todo o Egito. Então aqui no capítulo 33, verso 3, fala que eles partiram de Ramsés no dia 15 e ao dia seguinte, Mimarahat HaPesach, então no dia seguinte ao da Páscoa. Então aqui são algumas provas de que a Páscoa deve ser comemorada no dia 14 e a festa dos asmos do dia 15 ao dia 21. Também, agora vou pegar uma citação, uma citação histórica de Flávio Joséfo, tá? Quando a gente vai lá para o livro chamado História dos Hebreus, a edição completa, né, que vai contar vários livros que foram escritos aí por Flávio Joséfo. Flávio Joséfo foi um historiador do século I ao início do século II, que fora a Bíblia é um dos que mais menciona os acontecimentos bíblicos e também a história do primeiro século. E Flávio Joséfo deixa de forma bem clara que a Páscoa ela era comemorada quando estava terminando o dia 13 e surgindo o dia 14, começando o dia 14. Nós veremos isso na página 149 do livro de Flávio Joséfo. Vamos ler então? Deus, irritado pela insistência do faraó, decidiu ferir os egípcios com mais uma praga, que certamente os obrigaria a deixar sair o povo. Ele determinou que Moisés preparasse os israelitas para oferecer-lhe um sacrifício no 13º dia do mês. Então aqui no livro de Flávio Joséfo fala, preparasse um sacrifício no 13º dia do mês, que os egípcios chamam Farmut, os hebreus Nissan, os macedônios Xântico, e que eles conservassem prontos para a partida e levassem consigo todos os bens que possuíam. Moisés obedeceu, reuniu-os, distribuindo por grupo e companhias. Tudo isso Moshe fez no dia 13, tá? No dia 13, próximo ali do dia 14. Ao raiar do 14º dia, ou ao surgir do 14º dia, como Deus havia marcado, começaram a oferecer o sacrifício. Purificaram as casas, lançando sangue com ramalheta de isopo. E depois disso terem ceado, queimaram tudo o que havia restado do alimento, estando prontos para partir. Nós observamos ainda que o costume e damos à festa o nome de Páscoa, isto é, passagem, porque foi nesta noite que Deus, passando pelos israelitas, sem lhe causar mal algum, feriu os egípcios. Com esta grande praga, todos os primogênitos morreram. Tão grande e geral aflição fez correr o povo em massa ao palácio para suplicar-lhe que deixasse sair os hebreus. Então aqui no livro de Flávio Joséfo, um historiador do primeiro século, ele nos relata que o Pêssar ele era comemorado no final do dia 13 para começar o dia 14, ao surgir do 14º dia, que seria esse Ben Harbaim, que seria então esse entre as tardes. Então eu citei para vocês o Pêssar Sheni, que é comemorado no dia 14 de Iyar, quando termina o dia 13 para o dia 14 de Iyar, tá? Então por isso que a festividade de Pêssar ela é marcada pelo dia 14. Além da nossa comunidade e mais algumas outras comunidades, também os judeus caraítas, os judeus samaritanos e outros grupos também comemoram o Pêssar no dia 14. Mas por quê? Porque pela Torá escrita, examinando atentamente a Torá escrita, chega-se a essa conclusão.
que o Pêssar é comemorado no dia 14. Como o nosso povo, hoje o judaísmo rabínico é baseado na lei oral judaica, como os rabinos estipularam que o Pêssar seria juntado com o Hag Matzot e comemoravam só no dia 15, hoje então, nas comunidades judaicas tradicional, na maioria, é comemorado o Pêssar no dia 15, o que biblicamente nós acabamos não concordando nesse aspecto. Lembrando que no nosso caso, que nós comemoramos o Pêssar no início do dia 14 e a festa do Hag Matzot do dia 15 ao dia 21, nós comemoramos como se fosse a mais, né? Em comparação com a comunidade judaica tradicional. Então não teria nenhum pecado em si fazer isso, tá? Porque nós estamos comemorando a mais e não a menos. Então nós ficamos tranquilos. E também, quando a gente vai para Brit Hadashah, lá em Marcos, capítulo 14, do verso 12 ao verso 16. Também tem algo muito interessante sobre a questão da Páscoa. Nós entendemos que Yeshua, o nosso Mashiach, comemorou a Páscoa no dia exato, no dia que era para se comemorar a Páscoa. E nós entendemos que ele comemorou a Páscoa do final do dia 13 para o início do dia 14 com os seus apóstolos, tá? Com seus discípulos. Vemos isso em Marcos capítulo 14, verso 12. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe os seus discípulos: onde queres que vamos preparar os preparativos para comeres a Páscoa? Aqui interessante que fala no primeiro dia dos pães ázimos. Lembrem que os pães ázimos começam no dia 15 e terminam no dia 21. Só que como a festividade de Pêssar, da Páscoa, também tem pães ázimos e ervas amargas, aí então também é considerado como se fosse praticamente 8 dias de festa, iniciando com o Pêssar, uma festa separada, e depois mais 7 festas. Então eles são separadas, mas elas são festas unidas, como ocorre no final do ciclo festivo também. Sukkot são 7 dias, tá, da festa das cabanas, mas daí tem a 8ª assembleia, o Shemini Atzeret, tá? E assim também seria inversamente a semana dos pães ázimos. Temos uma festividade que começa, Pêssar, e daí depois nós vamos do dia 15 ao dia 21. E veja que quando Yeshua comemorou a festa, ele comemorou no dia em que se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, tá? Então era o dia que fazia o cordeiro pascual. Yeshua, ele não morreu na hora que o cordeiro pascual morre, porque Yeshua morreu por volta das 3 horas da tarde, o cordeiro morria por volta da tardezinha, 5, 6, 7 horas da tarde. Então, o Yeshua morreu no dia em que era morto o cordeiro pascual, mas não no mesmo horário, tá? Ele morreu no mesmo dia, mas não no mesmo horário. Então aqui nós vemos que os discípulos prepararam a Páscoa. E no verso 13 fala: então enviou 2 dos seus discípulos dizendo: ide à cidade, e vos sairá encontro um homem trazendo um cântaro de água. Seguiu e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo quanto Yeshua lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Então essa festividade do Pêssar, ele era comemorado logo após o pôr do sol, tá? E aí Yeshua comemorou com seus discípulos a Páscoa, e depois na parte mais da noite, próximo ali das 10, 11, meia-noite, é que Yeshua então foi levado preso. Mas ele comemorou com seus discípulos a festa da Páscoa na data certa, no momento certo. Hoje nós temos alguns irmãos da fé, alguns também judeus messiânicos, que acreditam que esse homem, esse mestre que os discípulos seguiram, esse servo do mestre que os discípulos seguiram, que essa pessoa seria essênio. E os essênios, em algumas oportunidades, em alguns acontecimentos, assim como os saduceus, acabavam comemorando algumas vezes a festa diferente dos fariseus. Porque naquela época ainda nós não tínhamos o calendário fixo. Então para você começar o mês, você via pela lua nova. E nem sempre os essênios comemoravam as festividades igual aos fariseus. Porque se a comunidade essênia tivesse visto a lua nova antes dos fariseus, para eles a festividade começaria, quem sabe, um dia antes. Mesma coisa acontecia com os saduceus e com
e com os fariseus. Então havia essa discussão entre essas três etnias. O grupo via a lua nova, a Rosh Chodesh, e então para eles já era a festividade. E algumas vezes o outro grupo não via a lua nova e daí para eles começava a festividade depois. Então para alguns, por exemplo, se o Pêssar caía numa quarta, para outros podia cair numa quinta, feio, um exemplo, porque daí para aquela pessoa o dia 14 seria um dia diferente. Mas, por mais que tenha esse respaldo de que tinha essa diferença entre os essênios, fariseus e os saduceus, a princípio em nenhum lugar do Novo Testamento afirma que essas pessoas que Yeshua, esse lugar que Yeshua fez, pertenciam a um essênio. Nenhum lugar do Novo Testamento afirma isso. Não tem nenhuma prova do Novo Testamento sobre isso, tá? E eu não consigo ver Yeshua comemorando o Pêssar numa data diferente da maioria dos judeus da época, tá? Então Yeshua sim comemorou como a maioria comemorava o Pêssar na época. Não acredito que ele tenha comemorado um dia antecipado, um dia antes. Não tem nenhuma prova, pelo menos no Novo Testamento, clara sobre isso, tá? E aí então Yeshua ele comemorou a Páscoa no dia certo, no dia 14. Lembrando que eu já argumentei também sobre a questão do Pêssar Sheni, que era comemorado quando termina o dia 13, começa o dia 14 de Iyar, tá? Também argumentei ali a questão de Números capítulo 28, onde fala de forma explícita de que Pêssar é no dia 14, pegando todo o dia 14. Então essas são algumas argumentações aí bem interessantes da questão do Pêssar. O Pêssar, ele é uma festividade muito importante, mas não é necessariamente um Shabat, tá? Você não precisa deixar de trabalhar na parte clara ali do Pêssar, porque o Pêssar no dia 14 ainda não é o Shabat. E por que ainda não é o Shabat? Bom, vamos lá para o significado da palavra Pêssar. Pêssar no hebraico é da palavra passar, que significa saltar, tá? Então o Pêssar, o principal significado do Pêssar era você matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo destruidor pulasse, passasse sobre a vossa casa. E isso tinha que acontecer no dia 14, tá? A morte do cordeiro, o sangue ser passado na porta e o anjo pular tem a ver com o significado da palavra Páscoa. Então isso tem que estar acontecendo no dia 14, porque a Páscoa é no dia 14, como nós já vimos. Então o anjo, quando saltou depois da meia-noite sobre várias casas ali dos egípcios, algumas casas destruiu e outras casas os israelitas pulou quando viu o sangue, isso aconteceu no dia 14, tá? Porque o significado de Páscoa tem a ver com o próprio nome da palavra. Então quando eles comemoraram o Pêssar no dia 14, terminou o dia 13, mataram um cordeiro, tinha duas regras que eles tinham que seguir até o outro dia, né? A primeira regra, lá em Êxodo capítulo 12, verso 10, queimá-lo-ei pela manhã. Então os restos do cordeiro não podiam ser queimados durante a noite. O que sobrasse com o cordeiro assado inteiro, o que sobrasse daquele cordeiro tinha que ser queimado pela manhã. E no verso 22, não sairá até pela manhã. Tá? No verso Êxodo capítulo 12, verso 22 fala, não sairá até pela manhã. Então eles tinham que ficar até na parte clara dentro das casas, porque eles tinham que esperar para amanhã para queimar os restos do cordeiro. E também o anjo destruidor ele foi por longos períodos durante a noite, né? Não foi tudo de uma vez. Então eles tinham que esperar amanhecer. E quando amanheceu, eles tinham que ainda pedir tesouros aos egípcios, embalar esses tesouros, se preparar, sair. E lembrando que eles não saíram sem um rumo, eles tinham que se reunir em um lugar. E é interessante que Goshen, que era a terra que eles estavam, era uma terra até modo um pouco espalhada às casas dos israelitas. E eles tinham que se reunir em Ramsés. Então, durante todo o dia 14, a parte clara, eles despojaram os egípcios, eles queimaram os restos do que tinha sobrado, eles marcharam até Ramsés. E daí então no dia 15, depois de passar na parte escura do dia 15, eles marcharam então saindo do Egito. E eles só conseguiram sair do território do Egito terminando o dia 15. Então eles levaram aí o dia 14 e o dia 15 para sair completamente do Egito. E por isso nós comemoramos como Shabat o dia 15, porque foi o dia que eles realmente saíram do território físico do Egito. Andaram mais 3 dias,
Aí eu vou andar como se fosse em roda ali por 3 mais 3 dias, por 6 dias. E no dia 21 de Nissan, foi o dia então que eles passaram pelo Mar Vermelho, tá? Por isso que nós comemoramos como um Shabat também o último dia. Nós comemoramos o primeiro dia de Hag Matzot, dia 15, como Shabat, porque foi o dia que eles saíram do Egito. E nós comemoramos daí o dia 21, que foi o dia que eles passaram pelo Mar Vermelho e os egípcios foram destruídos, tá? Espero que tenha ficado claro, fácil de vocês entenderem. E lembrando, quando vocês tiverem em dúvida, vejam a questão ali do Pesach Sheni, que é comemorado no dia 14, tá? Então a Páscoa, dia 14 de Nissan, e o Hag Matzot do dia 15 ao dia 21 de Nissan. Lembrando que também citei ali o historiador Flávio Joséfo, onde ele conta que durante o final do dia 13 ele havia a preparação para o Pesach, no dia 14 o animal era morto, no Hayar, no surgir do dia 14 o animal era morto, e o seu sangue então era passado sobre as portas. Então esse período de Bein Harbaim pertence ao início do dia. O dia inicia após o pôr do sol. Então é isso, obrigado a todos que acompanharam. Lembrando que, para caso se alguém não comemorar o Pesach, tem aí a segunda chance para você ver a importância da festividade do Pesach, que marca a liberdade do Egito, e para nós que cremos em Yeshua, marca também a nossa liberdade do pecado, a partir do momento que nós estamos conectados com o sangue do Mashiach, e o sangue do Mashiach nos liberta do pecado da morte. Então é isso, Shalom, Lehitraot e até logo! Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.